Vida Feliz, página 94. Quando assumas um compromisso, honra-o com a tua presença. Antes de aceitares qualquer incumbência, medita a respeito, a fim de que não te situes numa posição desagradável. Sucedendo algum impedimento à tua comparência ou desincumbência da tarefa, comunica-o com antecipação, de modo a não prejudicares quem te aguarda ou aquele que confia na tua palavra. Sejam de pequena monta ou alta responsabilidade, desincumbe-se de todos os deveres que assumires. Vamos orar. Agradecer a Deus, nosso Pai, pela misericórdia de mais um tempo sobre a terra, na oportunidade de estarmos aqui reunidos neste grupo de estudo que tem por princípio estudar e pesquisar os ensinamentos do Mestre Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade deste banquete espiritual que chega até a nossa residência, a nossa casa, podendo assim servir, ser um trabalhador da tua seara, junto a essa espiritualidade abnegada que tanto trabalha junto a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Obrigada ao Mestre Jesus, obrigada aos benfeitores do Fé, Esperança e Caridade que nos assiste, mas, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, que agradecemos a esse momento deste estudo, rogando por todos nós, amigos e irmãos que estudamos nessa casa bendita e nesse grupo por via Zoom, que nós todos aqui, Senhor Jesus, encarnados que estamos assistindo esse momento, possamos vibrar junto aos nossos amigos e irmãos e que eles possam receber aonde quer que eles se encontrem. Que em teu nome agradecemos e pedimos a permissão, junto a esses amigos abnegados, para o estudo do NEP da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Fátima vai ler, né? Sim. Vou fechar aqui a porta, dá licença. Tá. Cura do servo do centurião. Entrando em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, suplicando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu servo está deitado em casa, paralítico, terrivelmente afligido por dores. Disse-lhe Jesus: Eu indo, o curarei. Respondendo, disse o centurião: Senhor, não sou digno que entres sob meu teto, mas somente te expresses por palavras, e o meu servo será curado, pois também eu sou um homem sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, maravilhou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Amém, vos digo, com ninguém em Israel encontrei tamanha fé. Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se reclinarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão expelidos para a treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. E Jesus disse ao centurião: Vai, como creste, seja feito a ti, e o seu servo foi curado naquela hora. Então, assim, eu acho que o texto ele remete à fé, é o que mais ele fala. Mas, como hoje é o estudo das palavras, vamos nos ater às palavras. A gente vai lendo versículo por versículo e vai pegando a palavrinha, né? Aí no primeiro está aqui: entrando em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião suplicando. No número 1, o Haroldo colocou: suplicar, rogar, implorar, convocar, convidar, chamar ao lado, apelar, requisitar, exortar, encorajar, confortar e consolar. Alguém estudou alguma frase desse primeiro versículo? Da primeira uma frase, não, uma palavra. Do primeiro versículo, né, do versículo 5, eu pesquisei centurião. Aí está escrito, do latim centum, quer dizer 100. Nome de um posto do exército romano, cujo oficial comandava 100 homens.
que geralmente ficavam aquartelados em cidades estratégicas, fosse pela importância ou pela localização geográfica. E em Cafarnaum havia um centurião que se destacou não apenas pela competência profissional, mas também ficou conhecida pela empatia pessoal e por sua fé especial. E é muito reconhecida, né, essa frase que vai falar mais lá na frente. A gente sempre falava na hora da missa lá, aí eu, caraca, é isso! Alguém mais quer falar do versículo 5? Então, eu também... Desculpa, foi mal. Só uma curiosidade. Falava o que na missa? Continua aí que eu não faltou na minha Não, formação. quando chegar lá na frente, eu vou falar mais um versículo mais na frente. Tá, entendi. Obrigada. Então, eu pesquisei 2 palavras desse primeiro versículo. Centurião, que a Suzana já falou, né? A única coisa que eu botei um pouquinho a mais aqui era que Cafarnaum era um posto, né? Mas ela já explicou que era um local estratégico e que centurião era o 6º cargo na hierarquia militar romana. Só isso de diferente do que a Su falou. E Cafarnaum, eu pesquisei, é Capar, que designa aldeia, né? É aí que é Parnachum, né? Aldeia ou vila, né? Que é um local pequeno. E só isso do primeiro versículo. Eu queria até pesquisar entrando, porque eu sei que sempre no início quer dizer alguma coisa, mas eu não tive tempo de pesquisar isso. Eu li um pouco daquilo que a Suzana comentou, né, do centurião, de ser o comandante, no caso desses 100 homens, dessa figura dele, né, da representatividade dele junto ao grupo, né, a referência, a nação, né, humana, no caso, porque ele tinha uma força, né, e me chamou a atenção, porque aqui na minha leitura, eu tirei aqui algumas coisas da Bíblia presbiteriana que eu tenho, mas eu tirei depois, no versículo 9, uma leitura da Bíblia de Jerusalém, que aquilo foi tocante para mim. Eu vou falar também mais à frente. E aí eu te destaquei no primeiro, no item 5, no versículo 5, a questão do implorava, que ele implorou, né? No meu veio como leitura implorou. A Fátima trouxe as observações do Novo Testamento por Haroldo Dutra. Quando a gente pensa, né, daquele homem que na representatividade lá daquele grupo ele tinha autoridade, ele implora ao Senhor Jesus, né, gente? Ele reconhece o mestre no sentimento, na referência do mestre, né? É muito bonito. Essa leitura aqui desse item, né, do 5 ao 13, ele é muito rico. Tem muita coisa, né? Muita coisa para comentar. É isso. Na verdade, ele reconhece. Érica, seu cabelo está lindo. Amei seu cabelo. A gente também achou. Na verdade, ele reconhece a autoridade de Jesus, né? O texto inteiro mostra isso, como ele era um homem da hierarquia, né? Ele, quando conhece a história de Jesus, ele automaticamente já conhece que é um homem de autoridade, né? No nosso caso, a gente sabe que era uma autoridade moral. Não sei como é que ele reconheceu na época, mas provavelmente da mesma forma. Márcia, fez alguma coisa do versículo 5, que é o primeiro versículo? Ou podemos passar para o versículo 6? Não, do 5 eu pesquisei o mesmo que vocês pesquisaram. Assim, eu pesquisei o centurião e o centurião, né? Não, do 5 que a Fátima falou, entendeu? Era um oficial do exército romano, né? Numa legião de oficiais, e significava que ele comandava. Ele comandava vários soldados, né? Ele era uma autoridade. Entendeu? Foi isso que eu pesquisei. Show. Fátima, então você leu o 6, aí no 6 tem o que o Haroldo colocou, né? O 2, o 3 e o 4. Aí você lê também, por favor. Tá. E dizendo, Senhor, o meu servo está deitado em casa paralítico, terrivelmente afligido por dores. Aí Haroldo colocou servo,
menino, filho, escravo jovem. O centurião chama carinhosamente a pessoa doente de menino, comparando com a narrativa de Lucas. Descobrimos que se tratava de um servo. É porque em Lucas ele chama de menino, e aqui em Mateus ele coloca como servo. Está deitado, aí é o 3, aí Haroldo coloca. Ser lançado, ser posto, colocado, depositado, estar deitado. Em casa, paralítico, terrivelmente afligido. Aí o 4 ele coloca ser afligido, atormentado em virtude de dores, estar com dores fortes. Aí, nesse versículo, eu fiz paralítico, perda da movimentação voluntária de um músculo causada por lesão neurológica. Você fez alguma coisa, Fátima? Eu botei o servo, né? Porque ele não tinha nenhum valor para os romanos. Ele era um escravo de escala inferior, ele não pertencia a nenhum clero, a nada, né? Eu até depois queria pesquisar, naquela época, qual era a diferença de servo para escravo, porque pelos filmes, pelas coisas que a gente vê, parece que era a mesma coisa. Eles não tinham direito de sair, abandonar os seus patrões, né? Pelo jeito, eu entendo que, pelo que a gente já ouviu falar do Império Romano, ele chegava, conquistava o lugar, né, deixava as pessoas continuarem com as suas religiões e escravizavam, né? Porque você tinha que seguir aquilo que eles mandavam. E aí esse centurião, como a Susana falou, ele tinha uma postura completamente diferente, tanto que ele vai rogar a Jesus por esse servo, né? Márcia, quer falar? Eu achei a palavra servo, está aqui, que é igual a escravo, né? Eu achei no dicionário da Wikipédia. Servo igual a escravo jovem. Paralítico, eu achei portador de paralisia e ou em sentido figurado, paralisado por dor, né? Que quando a gente sente uma dor, a gente fica numa posição antálgica, vamos dizer, fica paralisado, né? Paralítico. Afligido também, atormentado, é isso. Érica, quer falar? Eu queria só ressaltar essa questão em que a Fátima comentou, do servo e do escravo, porque isso me chamou a atenção também por conta dos tempos, né, da antiguidade, antes de Cristo e depois de Cristo. Tem alguma diferença nesse sentido, eu só não lembro qual, mas eu também vou pesquisar, porque como eu não sei, não lembro, não custa nada reforçar esse tempo, né, de cada nomenclatura, de cada informação que chega até nós, né? Só queria ressaltar isso, mas eu não vou pontuar nada não nesses versículos não, tá? Então, vamos para o 7, né, Fátima? Vamos. Diz-lhe Jesus, eu indo o curarei. Nesse eu não achei, não pesquisei nada. Eu sei mais o sentido, mas aí eu vou deixar para a parte espírita. Curarei, eu botei recuperar a saúde. Alguém Legal. mais? Já está aberto, desculpa, eu não fechei aqui. No item 7, aqui para mim está assim, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Eu não pesquisei nada, mas assim, me chamou a atenção da colocação, né? Que ó, ele já deixou claro que vai curar. Aí vem o desfecho depois, né? Não é só curar, ele vai até lá, né? Jesus estava disposto a ir, mas isso fica lá para o estudo espírita, que vai ser bem legal. Posso ler o 8? Então vamos lá. Respondendo, disse o centurião: Senhor, não sou digno que entres sobre o meu teto, mas somente te expresses por palavras, e o meu servo será curado. Aí Haroldo colocou aqui teto, expressão idiomática sobre o meu teto, possui equivalente na língua portuguesa. Sendo assim, a frase pode ser entendida como: não sou digno que entres em minha casa.
e... Cadê a outra palavrinha? Te expresses. Dize por palavra. Eu escolhi teto, né? E eu coloquei aqui a minha explicação. Se referia, como eu entendi, tá, gente? Quando fala de teto, que ele até colocou aqui, que é casa, né? Eu pensei na casa no total, na vida dele, né? Se referia à sua vida, como um soldado romano, que, apesar de comandar tantos homens, obedecia às vontades de César. Portanto, não se achava digno de receber Jesus, a quem deu a entender, reconhecia a grandeza de seus atos, né? Porque, assim, a gente tem que lembrar que ele mesmo que ele reconhecesse a autoridade de Jesus, né? Ele não se achava digno que Jesus fosse até a sua casa, porque ele era um homem de Roma ainda, né? Um homem que comandava soldados, que matava, que fazia e acontecia. Lá na parte espírita a gente vai entender melhor por que ele não fez, não largou tudo e foi atrás de Jesus. Tem um porquê, né? E assim, eu achei lindo isso. Eu não sei se alguém achou uma outra coisa, mas eu achei que ele estava se referindo a isso, a vida dele. Hein, Érica, essa parte que eu falei que tem na Igreja Católica, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. E eu fui católica minha vida toda, assim, né? Minha vida toda, assim. Eu fiz crisma, batizei, fiz tudo, né? E eu ouvia muito isso, mas assim, é uma coisa muito mecânica, né? Levanta, é uma coreografia, senta, ajoelha, fala essa frase. Então, às vezes, você não raciocina, né? E aí, quando eu vi essa frase no texto do nosso estudo de hoje, eu falei assim, caramba, é isso. Aí parece que caiu a ficha, né? Nesse, eu pesquisei só digno, que é que merece. No caso, eu não sou digno que entreis em minha morada. Eu não mereço, né? Alguém mais quer falar desse versículo? Vamos para o próximo, falar então, do né? versículo, Quer falar? passo para a Fátima. Então, Fátima, fala, depois eu falo, que tem a ver com a sua. Não, eu ia ler o próximo, mas se você vai falar, pode falar. Assim, é tão legal quando a gente traz essas experiências. Eu sei que aqui no nosso estudo a gente pesquisa, né? Mas quando traz algum relato da nossa vivência, é tão grandioso porque a gente vê a trajetória do espírito, né? A nossa trajetória. Porque é exatamente isso. Quer dizer, aquilo que você aprendeu lá atrás, você assistiu lá atrás, vivenciou lá atrás, olha só agora nesse momento, como traz uma referência, uma memória e um desabrochar. É um reforço da fé. É tudo a ver com esse capítulo aqui que a gente está lendo, porque quando a gente comentou lá no início, antes de gravar, daquela referência daquele espírito que vira e fala de Deus, mas não fala do Cristo, que a Fátima ressaltou bem da questão do espírito que, de repente, está lá naquela vivência, lá atrás, somos nós. É exatamente isso. Muito legal, muito bom. Vai lá, Fatinha. 9. Isso, 9. Pois também eu sou um homem sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados. E digo a este, vai, e ele vai. E digo ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele faz. Nesse eu não pesquisei nenhuma palavra, não. Tem o 7 aí do Haroldo, lê pra gente. Ah, é? O leio do Haroldo, gente. Tendo sobre mim mesmo. E é referente a tendo abaixo de mim soldado. Nesse eu botei autoridade, poder de ordenar, de decidir, de atuar, de fazer obedecer. Alguém mais pesquisou do 9? Eu pesquisei aqui do 9, como eu falei, que eu tirei aqui da Bíblia de Jerusalém, porque isso me impactou muito.
Quando eu falo impactou, no sentido mesmo que mexeu com a minha estrutura, assim, por conta desse versículo, né, desses versículos. E do tema, né, a cura do servo de um centurião aqui, da leitura que eu estou fazendo. E aí diz assim no 9, ó, com efeito, também, eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sobre o meu coroando. E quando digo ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Aí eu pesquisei lá o coroando, como eu falei, que mexeu comigo. Aí tá assim, ó. Aqui. Cingir de coroa a cabeça, ornar, premiar com coroa. E aí, nas outras leituras, né, que daqui para frente, eu até vou me posicionar em relação a esse coroando e dessa referência da Bíblia de Jerusalém, que é diferente da Bíblia, como eu falei, que eu tenho em casa presbiteriana, que tem a ver com a leitura que vocês fizeram pelo Novo Testamento, né? Que a gente estuda no NEP. Mas esse coroando me impactou por conta dessa coroa celestial do Cristo, que a gente pode pensar, se for pensar, aí a gente está falando de doutrina, né? É para outro estudo, né? Quando a gente até falar sobre mediunidade, sobre a questão da glândula pineal, aí é já outro estudo também, né? Mas o estudo nosso vai direcionar, aí a gente vai de acordo com a maioria, né? Com o que é apresentado para cada um de nós no estudo na noite devida. Mas o que me chamou a atenção foi esse coroando. Mas é muito enriquecedor essas suas comparações com a Bíblia de Jerusalém, com a presbiteriana e do Haroldo. Eu acho super importante isso. Quando eu vou pesquisar, geralmente eu não vou só na parte espírita, não. Às vezes eu entro em sites evangélicos, né? Porque a gente tem que saber, né? Porque eles também estudam muito. Aliás, eles estudam há muito mais tempo do que a gente, né? O Haroldo mesmo fala que quando ele começou o NEP, que era para a gente beber de todas as águas e tirar dali o melhor, né? Agora vamos lá, agora é o 11, né? Ou é o 10? Não, é o 10. Ouvindo isso, maravilhou-se Jesus e disse aos que o seguiam, amém, vos digo, com ninguém em Israel encontrei tamanha fé. Eu daí pesquisei o maravilhoso, né? Aí fui procurar o que significava, era sentir admiração. Aí eu botei aqui, ó, Jesus se admirou pelo contraste entre a fé e a falta de fé do povo de Israel. Eles tinham a vantagem do conhecimento das Escrituras e ainda não creram, né? E ele viu aquele centurião ali que não teve contato nenhum, né, com as Escrituras, que adorava vários deuses e estava ali, com aquela fé imensa, né? E isso eu penso muito na gente espírita, porque a gente tem um conhecimento que, de certa forma, outras religiões não têm. Para a gente é muito mastigadinho. Então, a gente tem que crer, porque se a gente não crer, a gente vai estar igualzinho a galera lá de Israel. E a outra palavra que eu pesquisei foi Israel, que tem tudo a ver com isso, que é Israel, símbolo do monoteísmo na crença em um só Deus. Os romanos eram politeístas. Leu do Haroldo, Fátima. Fechou teu áudio. Não é porque eu estou com óculos velho que o outro quebrou, então eu não enxergo muito bem. Vamos ver. É o amém, né? Amém. Trata-se de um adjetivo verbal, ser firme, ser confiável. O vocábulo é frequentemente utilizado de forma idiomática, partícula adverbial, para expressar asserção, concordância, confirmação. Realmente, verdadeiramente, de fato, certamente, isso mesmo, que assim seja. Ao redigirem o Novo Testamento, os evangelistas mantiveram a palavra no original, fazendo apenas a transliteração para o grego,
razão pela qual também optamos por mantê-la intacta sem tradução. Aí eu falo, desde a primeira vez que a gente estudou essa palavra, que depois que o Haroldo explicou essa palavra, eu entendi porque que todo culto eles ficam assim, amém, 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 irmão, amém, concorda, tá certo? E também tem o com ninguém em Israel encontrei tamanha fé. O com é da parte de ninguém. E eu que estou precisando de óculos, tem que ir no oftalmo. Cada vez eu tenho que afastar mais. Eu pesquisei fé. Existe diferença entre crença e fé. Crença é o assentimento ao testemunho. E a fé é o mesmo assentimento ao testemunho, acompanhado de confiança. A fé é um princípio ativo, é um ato da inteligência e da vontade. Alguém mais quer falar do 10? Ô, Márcia, tu tá muito quietinho. Não, porque senão eu vou repetir o que vocês estão falando. Assim, por exemplo, eu pesquisei o maravilhou-se, né? Que a Fátima falou, a mesma coisa, inspirar-se, sentir deslumbramento, admiração. O amém, que é a concordância, a confirmação, também pesquisei isso. Agora, eu não sei se é o próximo, agora que fala de Israel. É o próximo? Amém? Esse fala de Israel. Então, aí eu pesquisei Israel. Aí, assim, país do Oriente Médio, as margens do mar Mediterrâneo. Eu sei que vocês sabem disso, mas é legal a gente repetir, né? Sim. Considerado terra santa por judeus, cristãos e muçulmanos. Né? E eu não sei se nesse fala de Oriente e Ocidente, nesse? Não, ou no outro. próximo? Ah, tá. Aí foi isso que eu pesquisei, entendeu? Mas, Márcia, é importante a gente falar, mesmo que seja repetido, igual o Haroldo. Lá na frente, quando a gente começou, ele explicou o que era amém. Mas aqui, quando aparece a palavra de novo no texto, ele coloca novamente. Até porque as pessoas que vão assistir isso depois, elas precisam saber, porque às vezes não acompanharam, né, os estudos anteriores. Então, é sempre bom a gente repetir. Sem contar que, de repente, a leitura que chega até mim, pela Fátima, pela voz da Fátima, pela direção da Fátima, não é tão próxima quanto a tua, quanto da sua, quanto a minha para o outro. Porque o que você falou ali, teve uma hora que a Márcia virou e falou assim, não, aí começou a desenvolver o raciocínio, aí ela trouxe algumas referências, umas 3, eu acho, mas as 3 me tocaram. Eu queria escutar mais, eu queria saber mais dela, né? Da leitura dela. E é muito legal, porque aí a gente vai completando, porque um dá base para o outro, para a gente mover essas ideias, né? Que são ideias espirituais. A gente está falando do Mestre Jesus. Desculpa eu estar até falando sobre essas coisas, né? Porque acabei falando, porque eu estou lembrando de uma referência que eu tive essa semana, e eu virei para minha amiga e falei para ela que ela tinha que consolidar a fé, porque a fé está ali, ó, como Israel, está lá, mas a casa, o íntimo, o interior, está precisando sacudir, reforçar, e só se reforça pelo estudo, só, não tem outra forma. Por isso que a gente tem dentro da doutrina espírita o estudo, incansavelmente. Terminou o Pentateuco? Volta de novo. Desculpa, Suzana, hoje não é dia, né, da gente estar falando essas coisas. Desculpa, não, gente, que isso. A sua que direciona. Eu gosto da direção dela, assim, nesse sentido. Tem intervalo, não? Tem, vai ter intervalo agora. Você já estava com saudade do intervalo, né? Não, é só para poder falar. Eu acho, mesmo se a palavra for repetida, eu acho que tem que falar de novo também, para ficar bem reforçado. Vamos para o intervalo, a gente volta no mesmo link, tá bom? Tchau. Pronto. Voltamos dos nossos comerciais. Então, agora é o quê? Agora acho que é o 11, agora é né? o 11, isso. Vai lá.
E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se reclinarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Esse eu pesquisei no mesmo lugar que a Jussara colocou aquele linkzinho, só que eu não cheguei à parte do outro, né, do 13. Ela foi até lá, eu não, eu só fiquei nesse daqui. Então, eu vou ler porque eu achei interessantíssimo, que é nesse site que eu digo para vocês que não são espíritas, mas que tem estudos maravilhosos. Lá tem vários, se você olhar lá o que a Jussara colocou, tem muita coisa. Mas eu gostei desse comentário aqui, o nome do homem é Albert Barnes. Muitos virão do leste. Jesus aproveita a fé de um centurião romano para afirmar que essa conversação não seria solitária, que muitos pagãos, muitos do leste e do oeste, seriam convidados a evangelhos, salvo como Abraão, Isaque e Jacó. A frase do leste e do oeste nas escrituras é usada para denotar mundo inteiro, né? Está lá em Isaías, capítulo 45, versículo 6. E em Isaías 59, versículo 19, a frase deve sentar-se, no original refere-se à maneira de sentar-se nas refeições. Né? Ele até coloca aqui, ver nas anotações de Mateus 23, versículo 6. E os prazeres dos céus são descritos à semelhança de um banquete, uma maneira muito comum de falar sobre isso. É usado aqui para denotar felicidade, prazer ou honra. Sentar-se com aqueles homens distintos era uma honra e seria expressivo de grande felicidade. Aí, quando ele fala do Oriente, do Ocidente, né, que ele fala aqui que é o mundo inteiro, o que a gente entende? O centurião ele era considerado o quê? Era um gentil, né? Era uma pessoa que não era um judeu, que não conhecia as escrituras. Então, o que ele estava querendo dizer? Que vários como eles, né, do mundo todo, iria conhecer, iria ter a oportunidade de participar desse banquete, sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E é isso que vem acontecendo, né? O evangelho ele vem arrebatando todo mundo no mundo inteiro, sendo judeu ou não. Vai, Márcia. Pô, a Fátima fala tudo. Dá para competir, não, gente. Aqui eu só estou para aprender. Deixa eu falar. Oriente e Ocidente, vou repetir, só para não ficar no vácuo. Oriente, Ocidente, Leste e Oeste, né? O povo da época entendia muito de território por causa das guerras, de tomar espaço, muito mais do que a gente. A gente tem recurso, Google, né? Mapinha já pronto. Naquela época, não. Os grandes soldados e comandantes, eles eram muito inteligentes. Eles tinham se vocês assistirem aquela Império Romano, né? É um documentário. Gente, eu fiquei impressionada com a inteligência dos Césares, né? Das pessoas, de Júlio César, então, que sofreu de epilepsia. Gente, a inteligência daquele homem de domínio territorial para lá, para cá. Então, eles tinham muito isso. Então, o Jesus falava, Jesus sabe tudo, né, claro. Ele sabe tudo, né, gente? É mestre, né? Ele entende de todas as leis de Deus, né? Ele e Deus falam no mesmo diapasão. Por isso que ele falava, eu e o Pai somos um. Então, ele fala de leste a oeste, significa que essa coisa que aconteceu ia se perpetuar, né? Pela vida inteira. Essa situação ali ocorrida, as pessoas iam... Ele já sabia disso, que a vinda dele não era tudo. Então, ele veio para perpetuar. Então, ele falou do mundo inteiro, né? E é isso. Reclinarão, inclinarão, abaixarão. E Abraão, Isaque e Jacó são as gerações, né? Que cada um foi um patriarca, né? Embora até Jacó já foi diminuindo assim, aquela Abrão, depois Abraão, né? Quem estuda muito aí sabe. E são as gerações, né? Que vindas, quer dizer,
E todas as gerações se inclinarão a esse momento, a esse estudo, a essa reflexão da fé do centurião, que embora ele não, vamos dizer assim, né, gente, no posto dele, ele não poderia estar ali pedindo ajuda a Jesus, no posto que ele atuava. E a fé dele foi tamanha, e vamos dizer assim, espiritualmente falando, né, a fé e acreditar que aquele homem era realmente um enviado para ir lá pedir, né, pelo servo dele, que ele tinha muito carinho. Viu? Por isso você tem que falar. Você tem que falar por isso, tá vendo? Como Eu você ia falou. falar isso agora. Foi maravilhoso. Deu show. Que Porque falar, eu tenho uma colinha aqui, ó. Entendeu? As últimas palavras foi a minha conclusão, mas a maioria eu tirei do seu Albert Barnes aqui. Você não, você deu um show. Você tem que falar sempre. Gente, olha só. Olha só, eu acho que aqui eu gosto muito do estudo porque qual o objetivo da gente estar aqui? É só a gente estudar? É só a gente pesquisar mecanicamente? Não, né? É um aprender com o outro, ver o ponto, porque cada ponto de vista, como disse César Saída, é a vista de um ponto. Às vezes o meu ponto de vista vai estar equivocado e tudo bem nisso. É um aprendizado, né? Até porque nós estamos aqui para isso. Essa coisa também de repetir, que eu não gosto muito de repetir, mas eu também penso que é importante, porque isso tem que estar muito sedimentado na nossa cabeça. Até para a gente conversar com um irmãozinho de outra religião e ter uma fundamentação. Não para mostrar para ele conhecimento, humilhar, não é isso. É para poder conversar mesmo no mesmo nível, né, e questionar e fazer o outro pensar, e também, muitas vezes, a gente vai aprender mais com ele do que ele com a gente, tá? Porque eu conheço muitas pessoas de outras religiões que são sábias, né? Estudam e seguem direitinho, parece até que são espírita, nem parece que são evangélicos, entendeu? Então, isso é muito pessoal, né? E eu tenho gratidão a Deus por estar aqui, porque a gente sempre aprende e grava e lembra do outro falando, porque eu leio muitas vezes e esqueço muita coisa, né? Então eu preciso estudar, ler, ouvir todo dia um pouquinho. Show. O número 11, né, o versículo 11, eu botei reclinarão, inclinar, dobrar. Alguém mais quer falar do 11? Bora pro 12. Vai, Fátima. 12. Os filhos do rei, porém, serão expelidos para a treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Esse eu não tive tempo de pesquisar lá na loja, mas a Su botou na mensagem dela. Não sei se você tem como ver aí, Suzana, ou se alguém pesquisou alguma Eu botei coisa. expelidos, ejetar ou lançar, impetuosamente, atirar, expulsar ou arremeter. Alguém mais quer falar do 12? Eu quero falar assim. Pode falar. Fala aí depois. Eu me confundo às vezes. É que eu fico... eu estudo, mas às vezes eu esqueço da dinâmica do NEP, né? Principalmente nessa primeira parte, que são os pontos, que aí eu acabo não investigando, né? Eu vou pelo versículo no geral, e aí eu me confundo um pouco, por isso que eu fico meio solta assim, e aí demoro a absorver as ideias, demoro mesmo. Nesse versículo 12... fala sobre os filhos do reino, né, do pranto e do ranger de dentes. É muito legal, assim, eu não vou falar de novo, né, eu vou falar de uma forma geral, do que eu entendi do versículo, porque eu não peguei pontos, porque já justamente nos convida essa ideia íntima de quando nós, muitas das vezes, não reforçamos essa fé, estamos no exterior, né, da propagação daquilo que nós representamos aí nos segmentos religiosos,
e que se a gente não, no momento crucial de um dano, que eu não vejo nem como mal, né? Que o mal é no sentido da dor, né? A dor é um aprendizado, a gente retira tanta coisa, né? Na experiência, mas que a pessoa, quando não está reforçado nessa fé, que a Márcia bem ressaltou anteriormente, abala as estruturas, porque no exterior, vivendo só do exterior, é pranto e ranger de dentes, sim. Aí eu volto àquela ideia que eu falei para minha amiga, que ela tem que fortalecer a fé, porque se não fortalecer a fé, no mundo tereis aflições, né? E a gente vive no mundo, né? Então, a gente está aí remexendo todo o tempo esse campo sagrado que é a nossa intimidade com Deus, né? Então, eu só queria falar isso, mas na próxima eu vou trabalhar essa ideia de ponto a ponto. Como eu falei, o 9 que me impactou foi o 9 que eu peguei e fiquei no 9, porém eu estou caminhando com vocês, tá? Porque é o significado das palavras, entendeu? O significado das palavras. Aí você pega a palavra e vê o significado. Exato. Quer falar, Márcia? Eu sempre ficava esquecendo. Quero. Eu pesquisei nesse treva. O que é treva? Né? Ausência de luz, falta de conhecimento, ignorância, falta de estudo, falta de esclarecimento. É interessante que quando eu fui no Google, né, pesquisar essa palavra, eu já fui com aquela minha formulação feita, e quando eu li, me abriu assim, né, um leque, né, do que uma palavra, que a gente imagina treva, onde está espírito trevoso, onde está... Treva, primeiro, é a ausência de luz, ponto. Aí, no sentido figurado, falta de conhecimento, né? Então, a pessoa está na treva, está na escuridão. Ignorância, você ignorar algo, não saber já. Falta de estudo, quer dizer, então, a importância da gente estudar para sair da treva, né? Ou até mesmo de um esclarecimento, quando você está estudando, estudou de forma errada e você precisa de um esclarecimento. Olha quanta importância, né, dessa palavra treva. Então, as pessoas que não estão no diapasão de Deus, no caso desse versículo, né, ficam na treva, porque a gente tem que fazer essa mecânica. No caso, exterior é o que está do lado de fora. Aí eu pesquisei também a palavra ranger, no sentido ranger de dentes. Ali está cerrar a mandíbula, né? E no contexto atual também tem a doença bruxismo, né? Que está relacionado diretamente com alguma disfunção da ATM ou até mesmo irritabilidade ligada ao sistema nervoso central, né? Na fase muito da criança para o adolescente, que é onde tem aquele pool de hormônios, né, de modificações comportamentais, né, que a criança arranje os dentes, e também no sentido figurado de sofrimento. Porque quando, por exemplo, vão fazer autópsia algum cadáver, eles veem a rigidez muscular, se houve tortura, não houve tortura, pela tração da mandíbula. E vocês podem observar que no momento que nós ficamos raivosos, porque ficamos, né? Irritados, a gente serra a mandíbula, a gente trava, né? A gente fica... Aí depois você... Tanto que qual é a respiração que para, a nossa respiração fica de outra forma e a mandíbula trava. Então, Jesus, né, na sabedoria dele supremo, diz, quando você vai sofrer, quem não tiver o culto, né, os filhos do reino, se não fizerem tudo direitinho, vão ser expelidos e vai ter pranto e ranger de dentes. Pranto, o choro compulsivo, né, e o sofrimento. Foi essas palavras que eu pesquisei: pranto, choro, exterior, fora do indivíduo, ranger e o treva. Fátima? Não, eu não pesquisei as palavras, mas aí... Não sei se eu escorreguei na batatinha.
Não, você não viajou, não. Você foi perfeita. Tanto que você foi falando, eu fui olhando para o texto e eu fui pensando. Eu falei, gente, é isso mesmo, né? Porque aqui os filhos do reino, quem eram os filhos do reino? Eram os judeus, né? Que tinham todo o conhecimento, mas, como você falou, ignorou, né? E aí, ó, serão expelidos para a treva exterior, né? Ou seja, a falta do conhecimento, não é que eles não tivessem o conhecimento, é porque eles ignoraram esse conhecimento. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí tudo que você falou aí, esse sofrimento, esse choro, tudo isso vai acontecer, né? Talvez até querendo trazer para os dias de hoje essa depressão toda que todo mundo está sentindo, pode estar ligada a mesmo, isso. até mesmo os estados de ansiedade, né? Eu que sofro Isso. de ansiedade e pânico, trava isso aqui, eu acordo com muita dor, né? E é justamente porque está tudo ligado ao sistema nervoso central, né? Tanto a dor quanto a parte psicológica, né? Da pessoa e causa sofrimento. Interessante, muito interessante um versículo. Olha, eu estou passada também com essas informações todas. Gente, que coisa linda. Ó, e depois eu vou pedir até no particular como é que eu faço para ouvir de novo essa gravação, porque eu nunca mexo. E eu sou meio aérea nesse sentido, pesada, distante, mas tem que estar me reforçando nessa modalidade no momento, né? Que é a mídia social. Vai para o YouTube, aí eu vou colocar o link lá. Vai para o YouTube. Tá. E o que a Isso, Márcia coloca o falou. link. E ela ainda perguntou se ela tinha viajado, alguma coisa assim. Diz, olha, eu estou passada com tanta riqueza de que você trouxe e que tem tudo a ver para o nosso adiantamento, né? Porque quando a gente pensa, porque assim, vamos pensar, os doutores da lei estavam lá em Israel, todo mundo lá fazendo, acontecendo, mas não tinha esse entendimento, assim, não tinha essa clareza, né, dos ensinamentos do reino, né? Meu Deus, e somos nós também, né? Vamos lá, depois a gente fala de nós, né? Meu Deus, eu estou passada. Eles não reconheceram o mestre, né? Mesmo com tanto conhecimento, né? É quando ele fala que o centurião ele creu, enquanto o restante tinha todas as vantagens das escrituras e ninguém quis acreditar em Jesus quando ele aqui esteve, né? Vou ler o 13, gente. Obrigada. É o 13 agora, né? E Jesus disse ao centurião: vai, como creste, seja feito a ti, e o seu servo foi curado naquela hora. Eu fiz o creste. Viver verdades de maneira indiscutível. Quem mais quer falar do 13? Olha, eu não vou falar nada não, mas Jesus curava pelo verbo, né? Vai que eu curei, acabou, tá curado. Então, tamanha autoridade moral, né? Isso para a gente é surreal. Saber que no sol tem uma comunidade crística, né? Aí você pensa, como pode seres viverem no sol, né? É assim, é surreal. Se a gente fala para alguma pessoa isso, que não é. Eu nem falo, porque vão me chamar maluca, né? As pessoas te criticam, né? Porra, tá ficando doida, não sei o quê. Porque é surreal, é completamente surreal. Assim, eu amo a doutrina espírita por isso, porque ela liga a fé à ciência, né? Ela te coloca dentro de todas de algumas possibilidades, não todas, porque a gente não tem todas as respostas, né? Mas muitas. Vai lá, Fátima. Marcinha, quando você falou que Jesus cura pelo verbo, eu coloquei no grupo essa semana, não sei se vocês assistiram, uma palestra sobre essa passagem, que é do grupo Eurípides Barçanufo. E durante a palestra ele cita isso, que Eurípides fazia isso, ele tinha bicorporidade, né? Porque como Jesus disse, tudo que ele fez a gente também vai conseguir fazer, né? E Eurípides fazia isso, ele atendia, estava num local e atendia em outros locais. Mas quando você fala aí do sol, só para mim não esquecer, né, que você falou dos espíritos crísticos, eu desde pequena que eu tenho mania de falar, eu sou uma pessoa solar,
eu gosto de sol. Então, Deus abençoe. Eu siga nessa direção. A palavra tem poder. É isso Deixa eu aí, exatamente. Muito bom Suzana, posso saber. falar só um negocinho assim fora do estudo? É engraçado que eu assisti uma palestra, não sei se eu falei já para vocês isso, né? Aí eu já tinha lido sobre isso já, mas é bom a gente sempre dar uma puxadinha, né? Para a gente lembrar. Que fizeram a pergunta para um espírito lá de Júpiter, como é que fazia para chegar, ascender até Júpiter, né? E como é que no campo evolutivo, espiritual, éramos vistos de Júpiter. Aí eles falaram, vocês são vistos como símios, macacos. Então, para passar para Júpiter, para chegar até Sol, minha filha, haja velocidade da luz. Ai, gente, que coisa linda, tanta coisa Como diz bonita. Haroldo, a gente entra dinossauro e sai espírito de luz. É brabo. Ó, eu peguei a deixa da semana passada, eu anotei aqui a fala da Márcia, hein? Ai, Márcia, Jesus cura pelo verbo. Aí eu estou falando isso porque quando a gente pensa nessa ideia aqui do versículo 11, sobre Abraão, Isaac e Jacó, tem uma leitura que a gente tem dentro da doutrina espírita, não sei se as pessoas se a gente conhece, né? Mas está dentro da Crônicas de Além Túmulo. Eu vou pegar aqui, tem a ver com Pedro. Aí eu estou falando isso porque eu lembrei, quando você falou Jesus cura pelo verbo, porque em Atos dos Apóstolos tem, né, que Pedro caminhava e a sombra de Pedro curava, né? E aí, dentro dessa leitura, tem uns relatos que falam sobre Ismael, nosso governador, né? E a gente sabe, pelas leituras espíritas, que ele é da descendência de Abraão, ele é filho de Abraão. Então, como você falou, a riqueza da doutrina espírita, que é do conhecimento que nos traz, do reforço que nos traz, né? Para solidificar ainda mais aquilo que a gente precisa solidificar, que é a nossa fé. Aí depois, né, nos outros estudos, eu vou pegar direitinho e vou anotar aqui para não esquecer, como eu fiz agora, pela dica da Suzana. Que às vezes a gente fica com muita coisa na cabeça, né, e acaba não passando a hora, não conseguindo falar. Muito bom, muito bom. Sua. Nossa, Érica, que maravilha. Eu adorei essa sua lembrança de que Ismael é filho de Abraão, porque quando a gente fez o estudo, eu fiquei muito tocada com isso. Agora, lendo aqui, né, que a gente já vai fechar, o capítulo todo, né, fala de fé, né? E aqui ele fecha com chave de ouro, né? Vai, como creste, seja feito a ti, e seu servo foi curado naquela hora. Então, olha a percepção desse centurião, né? Sem conhecimento nenhum. A fé dele era tão grande que ele tinha certeza, né, que Jesus iria curar o servo dele mesmo à distância. Ele não tinha esse conhecimento do verbo se fez, né? E mesmo assim, pela vida dele, né, no exército, ele sabia o que era uma autoridade. Então, se ele tinha autoridade sobre os homens dele, e Jesus fazia aquelas maravilhas, então ele tinha aquela certeza, né, a fé, de que se ele falasse, com certeza ele seria curado. Então, achei assim, esse estudo todo vai ser lindo. Semana que vem eu acho que vai ser incrível. Vai ser lindo mesmo, mesmo. Por isso que eu falei da questão do coroando, quando eu li na Bíblia de Jerusalém, me tocou profundamente, porque assim, é da descendência de Abraão, por quê? Por conta dessa ideia de Deus, do Deus único, dessa trajetória. E a gente, no determinado assunto aí do nosso papo, no nosso estudo da noite de hoje, a gente falou das terras, né? A gente falou de alguma coisa nesse sentido. Então, é como você falou, vai ser lindo, mais uma vez lindo. Muito obrigada. Gratidão. Nem muito obrigada, é gratidão.
Vamos fazer a prece? Eu voto na Márcia. Quem mais vota na Márcia? Ah! Vamos lá, né? Mandou, vou fazer. Então, vamos elevar nosso pensamento mais um pouquinho, que já está elevado, graças a Deus, e agradecer. Agradecer por esse momento tão maravilhoso de estarmos reunidos em nome de Jesus, em Deus, porque a gente só vai chegar até Deus através de Jesus, dos estudos, das reflexões, e muito embora precisamos estudar muito para poder interiorizar todo o aprendizado, enquanto o Evangelho entra na gente, para ele ter a capacidade de sair de nós, em formas de ações, de mudança de comportamento. Aqui, Senhor, agradecendo toda a espiritualidade envolvida nesse estudo, agradecendo a nossa saúde, a todos que estão aqui e também aos que não puderam estar por algum motivo, que eles sejam desenrolados e amparados. Em nome de Jesus, gratidão, Senhor, por tudo hoje e sempre. Amém. Amém? Assim seja. Ah, gente! Ou um. Vamos tirar foto? Todo Vamos. mundo preparados? 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Eu amo essa parte, tia. Eu amo essa parte. Você falando com seus Tem que aluninhos. ter, né? Imagina a cena. Gente, obrigada. Adorei o estudo. Gratidão. Maravilhoso. Beijo. Vem cá, Maravilha. semana que vem é o quê? É o quê? A parte espírita é o quê? Sim, Parte espírita. Tá. Beijo.